Bom, e já temos aí, Flávio, ainda não? Das 3 sedes aí do poder que foram destruídas em Brasília, né, aqui em Brasília, que a gente já citou, o Congresso, o Planalto, a mais atingida foi a sede do Supremo Tribunal Federal, que teve vandalizado aí gabinetes de ministros e o plenário da corte ali, aquele que todo mundo está acostumado a ver na televisão, os julgamentos ali totalmente destruído. Mas sobre isso eu vou conversar agora com o advogado riopretense Leonardo Stefan. O Léo, aí como ele é conhecido, mantém um canal nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube, onde ele acompanha e comenta julgamentos da Suprema Corte. Segundo o Léo, aí seu canal hoje é a maior mídia não institucional do Supremo, com mais de 70 mil seguidores nessas diversas plataformas. E o Léo que teve, inclusive, recentemente lá no Supremo. Tudo bom, Léo? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, estou te ouvindo bem. Você me ouve bem, Alexandre? Perfeitamente. Obrigado por nos atender, viu? Leonardo Stefan, doutor Leonardo Stefan. Eu que agradeço. Doutor, vamos lá. Bom, o senhor que acompanha aí o dia a dia do Supremo, como que o senhor recebeu aquelas imagens, enfim, lamentáveis ali, né? Aquele prédio bonito, histórico, maravilhoso, sendo totalmente destruído, vandalizado, enfim, objetos históricos ali sendo depredados. Como é que o senhor analisa tudo isso que aconteceu? Olha, primeiro é um prazer estar aqui, essa Câmara que para mim é especial, né, na minha cidade, onde estão aí representantes do povo. E sobre esse eu diria, uma triste, né, página da história do nosso povo, da nossa nação, eu recebi com muita tristeza, independentemente da posição política de quem quer que seja, tá? Muito se diz de um lado ou de outro sobre... uns dizem que é uma invasão, outros dizem que é uma manifestação. De qualquer sorte, invasão, manifestação que acabou com a história da nossa nação, com a história do nosso povo, com bens... a gente noticiou bastante nas nossas redes sociais, na STF em Foco, no @STF em Foco, em que foi devastado, né, o nosso Supremo Tribunal Federal. Eu respeito qualquer liberdade de expressão, mas eu acho que o respeito pela nossa história, pelo nosso povo, pelas pessoas que vão limpar tudo aquilo, né? Quem que vai pagar essa conta não são as pessoas que, provavelmente não serão as pessoas que quebraram, mas o povo brasileiro e mais a história do povo brasileiro. Ali existiam bens não só de valor financeiro, mas valor histórico, valor cultural para a nossa nação. Bens presentes de chefes de Estado, presentes de outros países, e bens, os lustres, por exemplo, eram da época do Império, né, de quando o STF era considerado, que é chamado de Casa da Suplicação. Nós fizemos até um vídeo que viralizou aí, explicando o Salão Nobre do STF, o que constava ali do Salão Nobre, os bens perdidos, bens a bens, a gente mostrou ali, e foi devastado, simplesmente foi devastado. Volto a dizer de novo, independentemente da posição política de quem quer que seja, não é justo nós, como povo brasileiro, ter que suportar essa conta. Sem dúvida, toda manifestação é válida, o que não dá é para depredar principalmente um prédio público e histórico. Doutor, eu queria que o senhor falasse também, o senhor frequenta ali, comenta o Supremo, como que o senhor acha que o Supremo vai reagir agora a isso? A ministra Rosa Weber, presidente, disse ontem que até o dia 1º de fevereiro está tudo restaurado. Você acha que isso é possível? Ou é possível um retorno à normalidade ali na corte? Dos 3 poderes, me parece que o Senado foi o menos atingido com essa invasão. Mas eu não sei o prazo. Eu acho que a restauração ela vai depender muito, talvez, do plenário. Vai começar pelo plenário, que é o que eles mais usam, daí vão restaurando os gabinetes, porque eles podem trabalhar de casa, né? Acredito que essa estratégia vai ser interessante. Agora, independentemente do prazo que voltar isso, o STF ainda já está trabalhando, né? Os ministros estão de casa, e a ministra Rosa Weber, ela decretou a sessão extraordinária pelo plenário virtual
até 31 de janeiro. Então, até 31 de janeiro, eles estão de plantão e o plenário vai analisar qualquer medida liminar. Isso por quê? Porque agora, no final de 2022, o regimento interno da STF foi modificado, e uma das modificações foi justamente essa, para que o ministro não decida sozinho e sempre submeta ao plenário as decisões. Como o plenário está fisicamente impossibilitado de se utilizar, a ministra Rosa Weber disponibilizou já sessões extraordinárias por janeiro inteiro, o que não é comum. É comum que eles só voltem em fevereiro, mas em razão disso, acho que eles vão ter um pouco mais de trabalho lá em Brasília. O momento é atípico, né? Eu queria também, pelo conhecimento que o senhor tem do Supremo, que o senhor comentasse, muita gente fala, a culpa não é de quem depredou, mas o Supremo provocou o Alexandre de Moraes com as decisões dele. Como é que o senhor analisa a atuação do Supremo, não agora recente, mas de um tempo, de uns meses para cá, as decisões aí, enfim, principalmente do ministro Alexandre, derrubando contas de pessoas que, enfim, falam demais aí nas redes sociais e determinando prisões. Como é que o senhor faz, qual o balanço que o senhor faz da atuação do Supremo e que, enfim, pode ter servido aí de fagulha, faísca para todo esse descontentamento popular? Sim, essa foi até uma declaração de um ministro aposentado do STF, nesse sentido de que talvez o STF teria fomentado essas invasões, essas manifestações. Muito bem, a gente tem que entender que vivemos num momento muito polarizado no mundo, tá? E no Brasil não é diferente. Então, os eleitores no Brasil, eles já estão muito polarizados do ponto de vista da política brasileira, né? E isso é muito fomentado não só pelo STF, com as decisões do STF, mas também na mídia, no dia a dia das pessoas. Hoje, o dia a dia das pessoas, do ponto de vista político, é muito mais polarizado. E essa polarização, ela por si só, existindo no nosso país, ela faz com que as pessoas, de um lado, aceitem menos o outro, e o outro aceitem menos esse outro lado. Então, nós não podemos esquecer que nós vivemos numa democracia. Democracia significa isso. Nós somos o mesmo povo, a mesma nação, em um território, e nós temos que conviver com as nossas diferenças. Essa que é a grande dificuldade hoje no mundo. É um problema dos Estados Unidos, é um problema na Hungria, é um problema na Turquia e em diversos outros países da Europa também. E eu acho que as decisões do STF elas estão num momento novo. O STF também está passando por um momento novo, que é como lidar com essa polarização e as mídias sociais, que chegam às informações rápidas, né? Hoje nós estamos não só os eleitores polarizados, como a mídia polarizada, né? E não tem problema nenhum, desde que a mídia ela se declare, né, de alguma forma, mas estar em algum dos polos. E isso faz com que as pessoas só queiram ouvir o lado que lhe interessa. E ao ouvir todos os dias o lado que interessa, às vezes as pessoas acabam se exaltando. E o STF tem que combater isso. É muito difícil, né, na função de um Supremo Tribunal Federal, tentar entrar com medidas, né, julgar medidas para coibir excessos nas redes sociais desse povo que está polarizado. E eu acho que o STF, evidentemente que não acertou em tudo, né? Mas vem acertando em algumas coisas, errando em outras, e é o que eu disse, é um momento muito novo, né? É um momento, acho que nunca aconteceu na nossa história, acho não, tenho certeza, né? Acho que ficou evidente que essa consequência, né, para os três poderes tem a ver com as decisões da STF, mas tem a ver também com a polarização das nossas mídias, das nossas redes sociais e do nosso povo que está polarizado. Então nós precisamos se reinventar e aprender a lidar, né, nesse nosso território de uma forma democrática com as diferenças. Acho que é por aí. Só um comentário, o senhor citou aí a mídia também, que tem lado tal. Ontem o Ministério Público Federal abriu um inquérito contra a Rádio Jovem Pan e os seus comentaristas por suposta disseminação de fake news e também atentando contra o Estado Democrático de Direito ao insuflar os protestos. Doutor Leonardo Stephan, queria que o senhor falasse um pouquinho o seu interesse pelo STF. Por que o senhor criou esse canal STF em Foco?
Pedir para o Zatti, tem até os endereços aí, tem várias plataformas, né? Instagram, Twitter, TikTok e YouTube. O que o senhor comenta, posta, enfim, o que os internautas encontram aí? A ideia do STF em Foco, Alexandre, surgiu em 2021. Né? Eu sempre gostei de estudar o STF. Na minha graduação, eu estudava muito, fiz na tese de conclusão de curso, foi nesse sentido, sobre a súmula vinculante, que é um instrumento só permitido ao STF editar. E não mais, hoje em dia o STF está na boca do povo, né? A gente costuma ouvir por aí que o pessoal sabe os 11 ministros, mas o pessoal não sabe os 11 da seleção brasileira. E eu acho que eu comecei a reparar nessa polarização que uma mídia, de um lado, ela deturpava as decisões do STF para aquele público-alvo e a de outro deturpava para aquele outro público-alvo. Então eu resolvi fazer a minha mídia para exatamente trazer o que está nos autos, o que está nos julgamentos, para as pessoas tirarem a sua conclusão. Então eu tenho seguidores de todos os lados, né? Eu consigo ver isso pelos comentários, pelos feedbacks que me dão. Além disso, eu quis trazer curiosidades, né? Eu trago muitas curiosidades, fiz algumas pesquisas de números do STF, o que me levou a ser convidado para ir lá ao Pânico na Jovem Pan. Você falou da Jovem Pan aí, é uma excelente meio de comunicação, como outros de outros lados também, não vejo problema nenhum. E isso foi me levando a trazer para as pessoas não só curiosidades, como também o julgamento, as informações que estão no processo, como para um leigo, tanto para um advogado, ou como para uma pessoa que funcionário público, né, no meio jurídico, possa entender e rapidamente ter essa informação. E aí nós fomos diversificando, né? Hoje nós temos também grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, em que eu envio ali um boletim mensal do julgado, o resumo dos julgados daquele mês do STF, dos principais julgados. Então nós diversificamos bem e atendemos aí todo tipo de pessoas interessadas pelo direito e também as pessoas leigas no mundo jurídico. Muito bom. O senhor disse que hoje o brasileiro conhece mais os ministros do Supremo do que os jogadores da seleção, em grande parte aí pela TV Justiça, que tem transmitido ao vivo os julgamentos em plenário. Para muitos isso é bom, é sinal de transparência, informação pública. Para outros, não, que seria uma maneira ali que ministros ficam empavoando votos e para aparecer, e que não seria essa a função de um juiz. O juiz tem que julgar sem aparecer, sem nem saber quem que ele está julgando. O que o senhor acha dessa transmissão ao vivo de julgamentos? Eu acho... a TV Justiça ela tem uma peculiaridade para trazer para o seu telespectador que é interessante. Ela foi criada por lei, tá? E essa lei ela foi promulgada pelo ministro Marco Aurélio, que hoje está aposentado. Por quê? Porque ele era o presidente do STF à época. Para quem não sabe, o presidente do STF é o quarto na linha sucessória presidencial, ou seja, se o presidente, o vice-presidente, o presidente da Câmara, na verdade é o quinto, o presidente do Senado não estiverem no exercício, aí o presidente do STF vai exercer a função de presidente da República no lugar deles até eles voltarem. Tá? E ele exercendo essa função, ele promulgou a lei que criou a TV Justiça. Eu acho a TV Justiça essencial, tá? E para mim, não, o povo só sabe, como você bem disse, o povo só conhece as coisas do STF por conta da TV Justiça. O STF em Foco, a ideia é uma TV Justiça que consiga resumir mais e focar mais no STF. A TV Justiça não fala só do STF, primeiro, né, mas fala bastante, transmite todos os julgamentos ao vivo, como você mencionou. O julgamento ao vivo, eu acho interessante, diferente de como é, por exemplo, no Tribunal Penal da Haia, né, em que as sessões são secretas. Eu acho que tem um pró e um contra. O fato dela ser secreta faz com que os ministros que estão ali se sintam mais à vontade de debater aquele tema a uma unanimidade. A unanimidade ela é muito boa, por quê? Porque julgamentos por 6-5, quão injusto não é
né, aqueles 5 que votaram e perderam. O povo que está representado por aqueles 5 ministros talvez esteja perdendo muito. Então, a unanimidade ela é interessante, o que não impede de ser feita a portas abertas. Mas eu acho que o julgamento, por outro lado, ao vivo, todos possam acompanhar, faz com que a sociedade saiba o que está acontecendo ali e a portas abertas pode imediatamente saber o que está acontecendo, noticiar o que está acontecendo e as pessoas conseguirem ter acesso imediato àquela decisão. Muitas vezes não se vai entender, porque tem muitos jargões jurídicos aí, mas é para isso que serve o @STF em Foco, para explicar para essas pessoas. Muito bom. Estou conversando com o advogado Leonardo Steffen, ele que é especialista aí em STF, tem o canal STF em Foco no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube, no Facebook, não tem? No Facebook nós temos também uma página, porém é só para vincular ao Instagram. O Facebook virou uma rede social menos política, eu acho, e mais, social. Perfeito. Muita crítica hoje que se faz muitas críticas que se faz ao Supremo é que o Supremo tem se intrometido em assuntos, em temas que não seriam da sua alçada, inclusive sendo acusado até de legislar e não só de julgar leis que já existem. O que o senhor pensa disso? Isso se potencializou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã. O sistema judiciário, por essa Constituição, nunca foi tão, digamos, poderoso, né? E isso se deve, historicamente, por um motivo. Porque nós vimos de um regime militar do Executivo. Ora, como controlar os excessos do Executivo? A Constituição, e o Brasil não inovou nisso. O Brasil copiou as suas constituições de diversas outras, como Portugal, Espanha, França. Não foi uma cópia, né? Nós temos nossas peculiaridades, mas se inspirou nessas constituições. Por quê? Porque são países que também passaram por um regime antes do Executivo, né? Nós podemos citar Salazar, nós podemos citar outros ditadores aí desses países. Então, nós nos inspiramos nesses países para não só combater as mazelas do sistema anterior, mas também dar uma possibilidade de qualquer pessoa ir ao judiciário e buscar os seus direitos. Também é assim um pouco nos Estados Unidos, tá? Nosso STF, inclusive, foi inspirado na Suprema Corte americana, lá em 1890. No entanto, eu acho que essa, entre aspas, intromissão do Poder Judiciário não é só do STF, tá? Juízes de primeira instância, juízes de segunda instância, STJ, TST, todos esses tribunais, eles têm o poder de não dar a última palavra, mas dar uma palavra, dar uma resposta. Eles têm o dever de dar uma resposta para quem os procurou. Isso se deve, né, a um princípio que chama a inafastabilidade do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário ele não pode dizer, olha, eu não vou falar aqui, né? Ele tem que e deve dizer quando ele é provocado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o STF ele é uma corte que julga cerca de 70 a 80 mil processos por ano, né? Nenhuma Suprema Corte no mundo julga tantos processos quanto o STF. E isso não é por escolha do STF, é por escolha do nosso sistema judiciário. O nosso sistema judiciário colocou diversas demandas ao STF. E o fez por quê? Porque é do brasileiro, aliás, é do latino-americano, não se conformar com decisões. Nós somos assim. Nós tendemos a sempre, eu não aceito essa decisão, eu quero recorrer. O índice de recursos, isso é uma pesquisa feita pela Corte Internacional de Direitos Humanos. O índice de recursos de latino-americanos é infinitamente maior do que de europeus. Os europeus aceitam, o juiz me deu essa sentença, tudo bem, o juiz falou, está falado. O latino-americano ele tem. Então, a série de recursos que existem para o STF, em razão disso também, essa existência. Mas muito também porque nós queremos alguém acima para decidir o nosso caso. Nós não nos conformamos com as decisões de primeira instância, por exemplo, que são juízes tão bons quanto ou até melhores do que os juízes do STF. Mas
Eu acho que essa resignação, essa não concordância com as decisões, também tem a ver com o dia a dia do nosso sistema judiciário, que às vezes é muito inchado, que às vezes tem muito processo de massa e as pessoas, às vezes, querem resolver algo muito rápido e não conseguem. Dito isso, o STF ele tem, diferentemente da Suprema Corte dos Estados Unidos, da qual ele se inspirou, né, nós nos inspiramos para criar o STF, ele não tem a discricionariedade para escolher os processos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela julga se ela quiser. O STF não tem isso. Criaram-se mecanismos para, de alguma forma, deixar isso na mão do STF, mas não foi criado, como foi lá nos Estados Unidos, a discricionariedade. Então, chegou lá, tem que julgar. Né? Claro, preenchido alguns requisitos, chegou lá, tem que julgar. E eu acho que o sistema judiciário anterior, né, que eram ministros do STF eram aposentados pelo Executivo, por exemplo, eram aposentados pelo Legislativo. Eu acho que um sistema legislativo, um poder legislativo historicamente não muito forte no nosso país, fez com que o Judiciário, na Constituição de 88, tivesse muito poder e, claro, evidentemente, o órgão de cúpula desse Judiciário, que é o STF, terá muito poder também. Ok. Ao longo do governo Bolsonaro, aí, a gente teve muito conflito entre o presidente e alguns ministros do governo Bolsonaro, em choque com o Supremo, congressistas, etc. E surgiu-se propostas, aumentar o número de ministros para 15, criar um prazo, um mandato, não ser vitalício, até falou-se em concurso para a STF. O que o senhor pensa disso? Bom, eu fiz até um vídeo nesse sentido do aumento de ministros. O aumento de ministros no Brasil aconteceu apenas e tão somente nas ditaduras, né? Na época do Vargas e na época da ditadura militar. Isso aconteceu também na Venezuela, né? Que também é uma ditadura, né? Uma ditadura de esquerda. Então, veja, isso também aconteceu na Hungria, né? Que também se identifica um modelo ditatorial de direita. Isso aconteceu na Turquia. Veja que são modelos de Estado não democráticos. Por quê? É a forma de o Legislativo ou o Executivo controlarem quem está controlando esses poderes. Né? Da mesma forma, o judiciário, veja que o judiciário ele não tem esse poder de controlar os outros poderes. E eu concordo que há excesso. Há decisões que invadem os poderes, né? A separação de poderes, não tenho dúvida disso, certo? Mas o que precisa ser dito é o aumento de ministros, historicamente, no Brasil e no mundo, ele foi feito por modelos de Estado que não são democráticos. Então, o que eu penso a respeito? Deve ter um diálogo, deve ter um debate entre os poderes e não, de repente, o Legislativo ou o Executivo resolve patrocinar uma causa de mudança do Judiciário. Um diálogo entre os poderes. Se o próprio Judiciário sugere, junto com o Executivo, junto com o Legislativo, com audiências públicas, ouvindo o povo, e aí decidir pelo aumento dos ministros do STF, não vejo problema. Tá? Agora, a forma como foi feita nesses modelos, tanto no Brasil quanto lá fora, me parece um pouco deturpada do ponto de vista democrático. E a questão de mandato, período, 10 anos, 15 anos, e não ser um cargo vitalício? Porque a gente tem ministro ali, o próprio Toffoli, acho que ele foi indicado com 40 anos, ou seja, ele vai ficar, se ele quiser, 35 anos como ministro do Supremo. Sim. O Toffoli, o André Mendonça agora também entrou muito novo, né? Isso, muito novo. Mas são ministros que vão ser longevos aí nos mandatos. A ideia do mandato vitalício do ministro da STF, ela se dá para que ele não possa se sentir, como posso dizer, pressionado para julgar os temas ou ficar empurrando com a barriga o tema. Né? A responsabilidade dele está ali, os processos estão na mesa dele, ele vai ter que julgar, não vai esperar o mandato dele vencer para o outro julgar. A ideia, basicamente, do mandato vitalício é a segurança do povo em relação a que aquele julgamento vai sair ou
e também a segurança do ministro para ele julgar à vontade e não vai ser retirado dali, tá? Eu, pessoalmente, eu flerto com a ideia de um mandato com um prazo fixo, né? Até porque quando ele entra, ele tem, você tem esses processos aqui, você tem que julgar, né? Nesse mandato já entra sabendo as regras do jogo. Ele escolheu entrar ali, ele aceitou a nomeação, né? Agora, do ponto de vista de concurso público, aí eu já acho que seria um retrocesso do ponto de vista como nação. E eu explico por quê. A ideia de 11 ministros do STF não é a ideia de se ter 11 ministros concursados. Por quê? Porque os juízes concursados, eles estão nas outras instâncias do judiciário. E o STF ele é um tribunal formado com inspiração lá na Suprema Corte, da mesma forma, tá? Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, na verdade, ela não não são todos concursados, porque o sistema judiciário dos Estados Unidos não são todos os juízes são concursados. Parte deles parte deles não é. Mas aqui no Brasil, qual que é a ideia de se ter um STF? É a ideia de ter juízes com cabeças diferentes. Então, um juiz que veio ali, que ele já foi AGU, um juiz que ele já foi MPF, um juiz que ele já foi defensor público. A ideia é ter essa mistura, por quê? Porque cada juiz vai ali representar uma parcela, uma célula da sociedade com aquele interesse. Se a gente coloca todos os concursados lá, hoje o índice de pessoas que passam no concurso público é muito parecido, do ponto de vista da classe social, a maioria, né? Claro que tem a Sim. minoria ali, mas a maioria, você vai ter uma homogeneidade no STF. E vários julgamentos chegam lá. E os ministros têm que ter uma cabeça mais aberta. Tem que ter o conservador, tem que ter o liberal, tem que ter o membro da magistratura, tem que ter o membro do Ministério Público, tem que ter o membro da advocacia, para haver uma maior representação. Tem que ter o político, eu acho. Veja que o ministro Alexandre de Moraes, antes de ser nomeado, quando ele foi nomeado, ele era um político, ele era um ministro. Ele mesmo defendeu que não poderia ser político, né? Ele tem uma tese de que ele defende que não deveria ser juiz de carreira, mas deveriam ser pessoas que não fossem políticos e da área com notável saber jurídico, notório saber jurídico. E veja que depois ele foi nomeado como político. Mas o que eu acho é muito importante ter o político também, tá? Justamente para ter essa representação e não uma homogeneidade. Até porque, salvo melhor juízo, para ser indicado ministro do Supremo, você não necessariamente tem que ser advogado, né? Parece que é o tal notório saber jurídico. Claro que não se indica alguém que não é da área, mas me parece que a Constituição diz isso, né? É isso. Existe uma polêmica, tá? Porque na Constituição, de fato, não se exige o bacharelado em Direito. Isso. Tá? E historicamente nós já tivemos nomeações de ministros que não eram bacharéis em Direito, e um tomou posse, que foi Barata Ribeiro, lá em 1894, indicado por Floriano Peixoto. No entanto, naquela época, porque, para que todos saibam, o Senado tem que aprovar antes a indicação do presidente da República, e naquela época ele aprovava depois. Então, Barata Ribeiro foi nomeado, entrou, tomou posse, e aí depois o Senado não ratificou a sua nomeação. Já aconteceu isso, ele era médico, formado em medicina. No entanto, dizem que o notório saber jurídico hoje, a interpretação de parte da doutrina, não é a majoritária, no sentido de que aquele notório saber jurídico seria o bacharelado em Direito. Mas não está previsto expressamente na Constituição Federal, e hoje seria interessante ver alguém até fora do Direito, né? Desde que prove ter um notório saber jurídico. E aí teria que ser alguém que é muito difícil, né? Um médico, por exemplo, que tivesse não concluído a faculdade de Direito, mas estudado, publicado coisas na área do Direito. Muito bom. Bom, gente, conversei com o Dr. Leonardo Stephan, advogado, ele que tem um canal aí voltado a comentar, analisar, divulgar ações do Supremo. Doutor, antes da gente encerrar, essa questão que se falou muito também ao longo dos últimos meses, aí, impeachment de ministros do Supremo. Isso é possível? É viável?
as demandas são justas, porque a gente viu o Senado falando muito, a senadora ameaçando pedir impeachment, principalmente do ministro Barroso e do ministro Alexandre. O impeachment do ministro do STF, ele está previsto na mesma lei do impeachment do presidente da República. Nós conhecemos bem, porque nós já tivemos 2 na nossa história do presidente da República, nunca houve de um ministro do STF, tá? A diferença é que do presidente da República há participação tanto da Câmara como do Senado. Do STF, aí é só o Senado. Só o Senado. Tá? É bem parecido, as hipóteses são bem parecidas, é claro que adaptadas para o mundo jurídico, né? E são hipóteses previstas lá na lei. A lei ela é da década de 50, né? Já há projetos de lei para modificar essa lei do impeachment, inclusive para ministros do STF, já foi barrado, né? E está tramitando ainda, mas ainda não saiu do lugar um projeto de lei para aumentar as hipóteses de causas de impeachment de ministro do STF, mas fato é que nunca existiu. Mas se eu posso te dizer, do meu ponto de vista, nunca estivemos tão próximos, né? Não acho que vá acontecer, mas eu acho que é a época da nossa história em que mais se aproximamos disso acontecer. Mas não acho que esteja iminente, não sei se eu me fiz entender. Não acho que tenha uma causa para isso, mas eu acho que o povo quer. Nunca vi tanta clamor por impeachment de ministro do STF. Até porque, como falamos, antes eles sequer sabiam quem era o ministro do STF, o que fazia o ministro do STF. E hoje, antes sequer se cogitava na possibilidade de um @STF em foco, né? Hoje em dia nós temos bastante mídia aí sobre o STF. Sem dúvida. Mas imagino que a lei aí, a norma, prevê o impeachment em caso de um ato ilícito, uma corrupção, não por um não gostar ou gostar de uma decisão. É isso. Isso não seria democrático, né? Sem dúvida. Mas, no fundo, pela história que a gente viveu dos 2 presidentes empichados, a gente pode dizer que ato de... É um ato político, né? É o que o Congresso entender o que é, né? No fim, foi isso. Tanto do presidente Collor como da presidente Dilma, o Congresso decidiu o que era e que é. Porque diversos outros presidentes tiveram pedidos de impeachment, todos arquivados. Então, no fundo, acaba sendo isso. Existem as hipóteses da lei, as hipóteses não são quaisquer hipóteses, mas elas são um pouco genéricas. Sim. E elas são de propósito, para, entre aspas, deixar esse controle na mão do Legislativo, para que o Judiciário sempre pense, olha, eu tenho que me cuidar aqui porque tem algum senador que pode me tirar daqui. A ideia é essa. É isso aí, é um ato meramente político. Bom, gente, está aí o doutor Leonardo Stephan, advogado, dono dos canais STF em Foco no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube. Para quem notou a semelhança e não reconheceu, o doutor é filho do ex-vereador Jorge Abidanur, aí, apesar que seu pai está sem barba hoje, você tá mais parecido com o Jorge do que o Jorge hoje. Quero te agradecer e se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu ia entrar nesse assunto, eu queria agradecer e dizer que essa casa aí, a Câmara de Rio Preto, é muito cara para mim. Eu tive aí assistindo diversas sessões do meu pai, acompanhava a TV Câmara desde moleque, né? E fico muito feliz e me sinto muito honrado de estar aqui para vocês. Espero que tenha... Obrigado. Tá certo, gente. Então, quem quiser aí conhecer mais, é só na plataforma que você preferir, @STF em Foco. E fica um abraço aí também para o ex-vereador Jorge Abidanur, deve estar acompanhando a gente. Bom, vamos seguir aqui, gente, que no dia seguinte aos atos que depredaram e vandalizaram a sede dos 3 poderes em Brasília, ou seja, ontem, né, movimentos sociais e partidos de esquerda realizaram manifestos em todo o país em defesa da democracia e contra uma eventual anistia a quem cometeu crimes, principalmente de terrorismo.